Brasil está sendo cotado, aliás, vai ter um dos maiores eventos da direita no mundo. Pois é, em 2024 simplesmente é a COPAC, ou seja, o maior evento conservador já feito. Isso aí conta com a presença de muitas pessoas, que vai ser líderes importantes da política, chegando até mesmo talvez a presença de Donald Trump, Nayib Bukele, Milley e propriamente Bolsonaro, né? Além disso, também vamos ter muita presença aí de influenciadores grandes e famosos do mundo da política e principalmente conservadores. O que pode estar esperando sobre isso? Já que a gente tem um evento completamente conservador vindo para o Brasil, especialmente em Santa Catarina, que está com uma expectativa muito grande de lotar, e temos um governo que é totalmente contrário a isso e nem um pouco conservador. Por outro lado, vamos falar também sobre o fato da presidente do Peru, que aliás, depois de ser envolvida com vários escândalos de enriquecimento ilícito, parece que agora ela simplesmente diz que não vai renunciar ao cargo e que vai ficar até em 2026. Aliás, declarações muito polêmicas, né? Por outro lado, Estado Islâmico ataca novamente, falando sobre o fato de que vai ter mais ataques terroristas. No caso, aquela palavrinha que começa com T e termina com O, né? No caso, em outros lugares, além da casa de show que rolou em Moscou e deu aquele problema imenso. Acredite, os alvos agora são Estados Unidos e a Europa. E logo agora nas Olimpíadas Francesas. Então isso aí pode prejudicar muito a França, né? Vamos falar sobre isso também e o que isso pode impactar tudo no mundo. Então, já tá aqui, vamos lá falar então sobre esse tema. Não tem nem como negar que Balneário Camboriú está sendo ultimamente os alvos imensos de grandes eventos, né? Porque assim, Santa Catarina, quando se trata de estilo de palestra conservadora, realmente a gente vê muito. E é um lugar predileto, claramente, para Jair Bolsonaro e suas palestras. Só que dessa vez, a COPAC está chegando com tudo, com um dos maiores eventos conservadores que a gente vai ter na história do Brasil. Pois é, agora em 2024. E Santa Catarina foi escolhido como um alvo principal em claramente Balneário Camboriú, né? E aí você já imagina que vai ter bastante gente de direita e bastante gente conservadora, chegando até mesmo a estar líderes de outros países que podem claramente influenciar bastante e mostrar cada vez mais apoio até mesmo para políticos de direita aqui. Mesmo Bolsonaro estando inelegível, acredito eu que a presença dele lá vai ser realmente muito bem cotada, né? Claro que, embora ele não possa se eleger, ele possa indicar alguma outra pessoa. Então, acredito eu que esse evento pode ser um dos melhores e mais polêmicos que a gente vai ter desde a história do Brasil. Mas é claro, por ser um evento conservador, a gente tem que ver que o Bolsonaro vai ter que pisar em ovos. E não somente ele, mas como toda a galera que está lá, que é de direita e até mesmo, além de ser de direita, é conservadora. Então, vamos ver que estamos em disparidade. Um governo completamente contrário a isso e um evento extremamente conservador acontecendo em Santa Catarina. Embora aí a gente vê que os governadores e até mesmo o prefeito de Balneário Camboriú não são de extrema esquerda, né? Mas assim, temos que lembrar de que é o governo federal aqui no Brasil. Santa Catarina está aguardando aí por um dos maiores eventos que a gente tem no mundo, que é conservador, ou seja, o COPAC Brasil 2024. E acredite ou não, vai ser numa cidade tão amada por Bolsonaro, ou seja, Balneário Camboriú. Outra vez que ele fez várias palestras já nessa cidade, né? Então, Santa Catarina, ela está recebendo um dos maiores eventos conservadores do mundo, ou seja, é algo extremamente bom para o estado de Santa Catarina. Já está confirmado para algumas palestras que vão ser feitas um dos principais líderes da direita e os nomes mais famosos conservadores, ou seja, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Júlio Zanato e entre outros. A COPAC 2024, ela será em Balneário Camboriú. Está sendo articulada e organizada pelo advogado Guilherme Colombo, esposo de Zanata. Ou seja, está sendo organizada pela galera de direita. E você sabe que a maioria dos conservadores e a maioria das COPACs que já foram feitas tiveram vários acordos aí e até mesmo várias presenças muito importantes, tanto de influenciadores digitais e até mesmo chegando a presidentes de país. E querendo ou não, a gente pode ver que talvez Bolsonaro possa marcar uma presença bastante significativa nesse tipo de evento. Meio que a COPAC, ela foi criada em 1974, então tem muitas vezes e muita gente que já avistou esses eventos. E acredite,
é uma reunião muito grande para os líderes políticos e ativistas. E querendo ou não, estamos vendo aí que talvez nessa vez, agora em 2024, a gente pode ver a presença de líderes da direita internacional, ou seja, como propriamente Donald Trump e até mesmo outros como Bukele, Milei, que podem querer vir trazer presença aí nesse evento. Só que assim, o cenário brasileiro não está sendo um dos melhores para que eles marquem presença. A gente sabe que, querendo ou não, é um dos eventos mais conservadores do mundo, mas o governo que a gente tem presente nos dias de hoje é completamente contrário ao estilo conservador. Então, seria viável ou não para que essa galera pisasse aqui no Brasil? Porque, querendo ou não, pode ser bem arriscado, né? Principalmente quando não se tem um governo conservador e de direita, e sim um governo completamente contrário a isso, né? E, aliás, será que a Copac não vai ser boicotada ou vai ser boicotada? Vamos lá, o que vocês acham? Coloca no comentário. Mas com certeza está programado para ser um dos eventos mais importantes, assim, que vai ter no Brasil, que vai lotar Santa Catarina e claramente Balneário Camboriú. Então, resumindo, pode se preparar aí que vai ser movimento de multidões. E aí, quem vai marcar presença nisso? Vamos lá, coloca nos comentários. Vamos falar também sobre vários outros assuntos. E um dos principais que eu tenho para dizer para vocês aqui, que na minha visão foi um choque e tanto, foi o fato da presidente do Peru, tá, gente? Como eu já disse, ela estava envolvida em várias polêmicas, né? A mulher ali é barra dura. E no meio dessas polêmicas que ela se envolveu, ela meio que acabou causando um conflito sobre, né, uma investigação de desvio de dinheiro, de enriquecimento ilícito com relógios Rolex que foram encontrados na casa dela. Ou seja, 20 procuradores e 20 policiais entraram na casa da presidente do Peru e fizeram esse tipo de busca e descobriram que estava lá esse relógio sem registro, sem nada, sem documentação nenhuma. Relógios caríssimos de luxo. Só que ela simplesmente refutou todo mundo, porque assim, depois de um escândalo tão grande desse, era esperado de que a presidente do Peru, no mínimo, fizesse o quê? Pedisse renúncia ou algo desse tipo, não? Então, ao menos esclarecesse. Ela esclareceu, ela virou e falou que refuta o caso de renúncia e principalmente não concorda com a invasão da propriedade dela pela polícia, né? Ela chegou até a criticar outros fatos, mas principalmente foi esse. A presidente do Peru, no caso a Dina Boluarte, ela meio que disse numa reunião, quando foi invadido aí a sua casa, de que sim, né, teve investigações feitas com enriquecimento ilícito, o Ministério Público entrou com ação e até mesmo juntou outras coisas, mas, segundo ela colocou: assumo o cargo com as minhas mãos limpas, portanto, vou me aposentar na presidência em 2026, disse ela em uma entrevista coletiva, qualificando, né, as batidas com as medidas. Ou seja, ela praticamente jogou que, mesmo quando sendo investigada por toda a polícia do país, né, e por todo o país, sofrendo esse clima imenso e terrível que ficou, ela vai continuar tendo aí, né, o seu avanço na política, que assim, a gata não vai desistir não, ela vai manter tudo que ela conquistou e simplesmente vai ficar até o final da presidência. Algo que, depois de um escândalo desse de corrupção, na minha visão, o mínimo de se esperar é que ela prestasse uma nota de esclarecimento sobre a ação e não simplesmente dizendo que vai continuar no poder e não tá nem aí para isso, né? Segundo as notícias que a gente vê, principalmente da Agência Brasil, acredite, o Peru não é um lugar de santo, principalmente quando se fala de presidente, que não é a primeira presidente que já foi investigada, já teve vários outros casos de investigação contra os presidentes do Peru, né? E acredite, mesmo assim, o inquérito sobre a Boluarte, né, Boluarte, no caso, é o mais recente que a gente tem no longo da história, tá? Da investigação de presidentes, no caso de altos funcionários também peruanos, ou seja, teve outros que também se envolveram com corrupção. Mas, pelo visto, o Peru passou por um bom tempo aí, onde não teve nenhum presidente e nenhum representante de algum cargo alto, como, por exemplo, diplomatas, embaixadores, que entraram no meio dessas polêmicas. Mas assim, Dina chegou com tudo para acabar com esse belo e longo período que claramente o Peru conseguiu se manter, né? Parece que acabou. O Peru entra em uma espécie de colapso. Mas você acha que realmente o que ela fez de não falar nada sobre isso, de ficar quieta,
É certo, é errado? O que você acha sobre isso? Coloca nos comentários. Gente, para a gente terminar nosso vídeo, vamos falar sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é como se fosse o câncer do mundo, né? Uma organização completamente apocalíptica que não traz nada de bom para ninguém, ninguém gosta, ninguém atura, porque simplesmente só serve para destruir e trazer caos. E como se não bastasse fazer um ataque simplesmente à Rússia, trazendo toda aquela questão imensa de caos, né, contra os russos, e depois disso, mesmo os caras sendo presos, o governo russo manter uma espécie de calada sobre isso, a gente viu que o Estado Islâmico ousa atacar novamente. E dessa vez, o rumo que ele está pegando é o rumo da Europa e dos Estados Unidos, que está na mira. E simplesmente o Estado Islâmico está ameaçando atacar os Estados Unidos depois, principalmente agora, né, que diminuiu aí as medidas e as manchetes voltaram para a faixa de Gaza, né, e até mesmo com a Ucrânia e outras coisas relacionadas à eleição. Então, resumindo, a gente só viu que o Estado Islâmico ele quer uma espécie de atenção ao contrário do que todo mundo esperava. Eles querem a atenção do mundo para que se torne uma organização maior. Na minha visão, é isso que eles estão querendo. O Estado Islâmico é como se fosse a caixinha de Pandora do mundo. Abriu, sai coisa que você nem imagina. Pois é, e assim como a gente já viu, o Estado Islâmico tinha várias bases em alguns países, claramente na Síria e com certeza no Irã. Só que vamos lembrar quem destruiu essas bases e quem trouxe uma polêmica enorme para o Estado Islâmico. Exatamente os Estados Unidos, né? E claramente o Estado Islâmico não gosta dos americanos nem um pouco. E outro lado também não gosta dos europeus, ou seja, não gosta de ninguém que não tenha a ver com a cultura deles e que não promova a sua religião, pregado então pelo Abu. No caso disso, então, quem seria alvos para serem atacados? Exatamente Europa e Estados Unidos. A gente já viu que o Estado Islâmico não ataca de um jeito muito legal, né? São ataques normalmente com bombas, são ataques armados, são ataques extremamente terríveis que matam muitas pessoas e muitas das vezes são filmados, esses ataques publicados em redes sociais e para piorar de tudo, esses ataques são claramente, muitas das vezes, sem motivo nenhum e sem ataque de ofensiva nenhuma. Com o único objetivo de amedrontar as pessoas. Isso é a única coisa que o Estado Islâmico prega. Mostrar que é superior e quer amedrontar a grande maioria da população e dos restos do mundo. E aliás, tá na véspera de Olimpíadas lá em Paris, né? Então assim, um ataque do Estado Islâmico é muito ruim, porque pode com certeza ir atrapalhar aí muita gente. Eu mesmo, se fosse nas Olimpíadas em Paris e soubesse da matéria que o Estado Islâmico estaria provando que talvez a Europa seja o próximo alvo deles, eu desistiria de ir, não iria nesse tipo de evento. No entanto, né, o ataque da semana passada, que foi uma casa de show lá em Moscou, só lembrou o mundo do perigo que é o caso, o Estado Islâmico e até mesmo aquela palavrinha que você já conhece, né, que não podemos falar aqui, começa com T e termina com O, né, gente? Literalmente isso só mostra o quanto é perigoso e ruim para o mundo inteiro. E às vezes as pessoas ignoram isso, principalmente muitos líderes. Mas e aí, gente? Quem tá com destino para a Europa aí, gente? Tá com medo do Estado Islâmico? Você acha que o Estado Islâmico vai fazer um ataque realmente? Ou ele vai ficar só aí no meio de medidas, meio que mantendo a calada ou só ameaçando? Coloca aí nos comentários. Aliás, está chegando eleições americanas e até mesmo estamos rolando várias guerras, né? O Estado Islâmico poderia estar querendo começar mais uma? O que vocês acham? Coloca nos comentários e a gente já volta com mais vídeos.